Boa noite, nobres edis, munícipes presentes, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, sejam todos bem-vindos. Peço ao primeiro secretário que verifique se algum munícipe inscrito para a tribuna livre. Não há ninguém. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Adriano Palmini de Barista. Presente. Alisson Alessandro de Barros. Presente. Miguel Júnior. Presente. Fábio Augusto de Campos. Presente. Ivo Paulo Leite. Presente. João Antônio Domingos Santos. Presente. João Francisco de Almeida. Presente. Leonardo Humberto Furinho. Presente. Luiz Alberto Antunes Popes. Presente. Sérgio Paulo Simon. Presente. Valéria Regina Mateus de Souza. Presente. Sobre a proteção de Deus e havendo número regimental e fundamentado no princípio da justiça e direito, declaro aberta a presente sessão. Peço para que todos em pé possamos ouvir um trecho da Bíblia Sagrada e o primeiro secretário faça essa leitura. Mais vale um bocado de pão seco com a paz do que uma casa cheia de carnes com discórdia. Um escravo prudente vale mais que um filho desonroso e partilhará da herança entre irmãos. Um crisol para a prata, um forno para o ouro, é o Senhor, porém, quem prova os corações. O mal dá ouvido aos lábios iníquos, o mentiroso presta atenção à língua perniciosa. Deus abençoe a sessão. Dando prosseguimento, peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão passada. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria que o senhor consultasse o plenário para a dispensa da leitura e aprovação da ata, já que é do conhecimento de todos. Consulta ao plenário para a dispensa da leitura da ata. Consulta ao plenário para sua aprovação ou rejeição. Quem concordar, permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aqueles que concordar, permaneçam sentados. E aqueles que discordar, que se levantem. A ata está aprovada. Passaremos à leitura das matérias do Executivo. O projeto de lei do Executivo 007 autoriza o município de Peró a contratar com a Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com a outorga de garantia e da outras providências. Antes do projeto, eu gostaria de passar a ata da sessão só para assinatura, primeiro secretário. Peço para o primeiro segundo secretário colher a assinatura. Projeto. Som. Projeto. Som. Projeto de lei de processo de 3 de março de 2016. Som. Autoriza o município de Peró a contratar com o Desenvolvimento de São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do executivo do município autorizado a celebrar o Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito até no montante de R$1.250.000, necessidade de implantação de infraestrutura em vias públicas do município no âmbito da linha Via São Paulo,
cujas condições contam-se previstas no artigo 2º dessa lei, observada a legislação vigente, em especial disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. As operações de crédito que trata o artigo 1º dessa lei subordinar-se-ão às seguintes condições gerais. A taxa de juros do financiamento é de 9,5% ao ano, calculado por rota dia, acrescida de atualização monetária do IPCA, que venha a substituir no caso de sua extinção. Inclusive, durante o prazo de carência, a Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo. 2. O prazo total de financiamento será de até 72 meses, contados a partir da liberação da primeira parcela ou parcela única do financiamento, sendo de até 12 meses o prazo de carência com juros pagos trimestralmente. 3. A participação do município a título de contrapartida só será requerida caso o valor objeto do financiamento ultrapasse o limite do valor a ser contratado nesse financiamento. Artigo 3º. Fica o município autorizado a oferecer a vinculação e garantia das operações de crédito por todo o tempo de vigência dos contratos de financiamento e até a liquidação total da dívida, sob a forma de reserva de meio pagamento das receitas de transferências oriundas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços, CMS. Artigo 158, inciso 4 da Constituição Federal. E do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Artigo 159, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal. Cumulativamente ou apenas um desses, um montante necessário e suficiente para a amortização das parcelas do principal e pagamento dos acessórios à dívida. Parágrafo único. As receitas de transferência sobre as quais se autoriza a vinculação em garantia, em caso de extinção, serão substituídas pelas receitas que vierem a ser estabelecidas constitucionalmente, independentemente de nova autorização. Artigo 4º. O chefe executivo do município estará autorizado a constituir o Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, como sua mandatária. Desenvolve São Paulo, com poderes de Agência de Fomento do Estado de São Paulo, como sua mandatária. Desenvolve São Paulo, com poderes irrevogáveis e irretratáveis, para receber junto às fontes pagadoras das receitas de transferências mencionadas no capítulo do artigo 3º, os recursos vinculados, podendo utilizar esse recurso do pagamento que lhe for devido, por força dos contratos que refere ao artigo 1º. Parágrafo único. Os poderes mencionados se limitam aos casos de inadimplemento do município e se restringem às parcelas vencidas e não pagas. Artigo 5º. Fica o município autorizado a 1. Participar e assinar contratos, convênios, aditivos e termos que possibilitem a execução da presente lei. 2. Aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas do Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, referente às operações de crédito vigentes à época da assinatura dos contratos de financiamento. 3. Aceitar a Fórum de Cidade de São Paulo para diminuir quaisquer controvérsias da execução dos contratos. Artigo 6º. Os orçamentos municipais consignarão obrigatoriamente as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento que refere ao artigo 1º. Artigo 7º. Fica o chefe executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados a fazer face aos pagamentos e obrigações decorrentes das operações de crédito ora autorizadas. Artigo 8º. Essa lei entrará em vigor na data de publicação, revogar disposições contrárias. Prefeitura Municipal de Peró, 3 de março de 2016, Vanderlei Polizieri, Prefeito Municipal. Justificativo, projeto de lei número 7 de 2016. Tem aonde encaminhar a Vossa Excelência para apreciação e votação pelos membros dessa Igreja Casa o projeto de lei que autoriza o município de Peró a contratar com o Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com ortoga de garantia e outras providências. O presente projeto tem como finalidade autorizar o município a realizar financiamento junto ao Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, de projeto municipal destinado à execução de obras de pavimentação urbana, recap ou pavimentação de vicinais. Conforme evidencia o documento anexo, o município realizou consulta em 2015 na tentativa de viabilizar eventual celebração de financiamento. Contudo, a resposta foi negativa diante da ausência de recursos orçamentários. Ocorre que é de conhecimento dessa administração que muitos municípios, na mesma situação de Peró, aguardam a liberação para 2016. Inclusive, de modo que, conforme a orientação que recebemos, o ideal é que os procedimentos legais
estejam prontos em caso de eventual liberação e, dentre eles, se faça necessária a autorização dessa Casa de Leis. Assim, pretende a municipalidade estar com toda a documentação pronta para o caso de eventual pronunciamento favorável do Desenvolve São Paulo e é possível deliberação de recurso pelo Governo do Estado de São Paulo. No ensejo da parecer que sempre encontro nessa dica Casa de Leis, apresento meus processos da mais alta consideração e apreço aos nobres edis. Wanderlei Polizeri, Prefeito Municipal. O projeto será encaminhado às comissões. Peço ao primeiro secretário que leia o ofício 065/2016, Prefeitura Municipal de Peró. Ofício 65/2015, referente à indicação 87/2016. Excelentíssimo senhor presidente, considerando os apontamentos caminhados por Vossa Excelência e constantes na indicação epígrafe, que se trata de solicitação para instalação de ar-condicionado ou ventilador no posto de atendimento PAT de Peró, informo que adotaremos providências para a realização de certames licitatórios para a colocação de condicionadores de ar refrigerado na casa do cidadão. Evidencio, entretanto, que a medida tem previsão para a segunda quinzena de março de 2016, haja visto que os valores serão utilizados para custeio do serviço serão provenientes da arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Acrescento que, apesar da crise financeira que envolve todo o país, a decisão dessa administração considerou a parceria e bom relacionamento desse Poder Executivo com as entidades parceiras como a Delegacia de Serviço Militar, a Junta Militar, o Governo Estadual Banco do Povo, o PAT e PROCON e o Poder Judiciário, o AAJ, na busca constante para a melhoria e eficácia do serviço prestado em prol da população peroense. Renovo o protesto de consideração e apreço a Vossa Excelência e os demais edis, mantendo-me à disposição. Wanderlei Polizeri, Prefeito Municipal. Gostaria de agradecer aqui a presença do ex-vereador José do Posto. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Passaremos agora para a leitura das matérias diversas. Telegrama do Fundo Nacional de Saúde, protocolo 207/2016 a protocolo 215 de 2016. Fundo Municipal de Saúde. Ação, Programa Nacional de Qualificação de Assistência Farmacêutica. Municipal, R$6.000. Fundo Municipal de Saúde. Ação, Agentes Comunitários de Saúde. Municipal, R$24.336. Fundo Municipal de Saúde. Ação, Assistência Financeira Complementar. ACS 95. Municipal, R$963,30. Fundo Municipal de Saúde. Municipal, R$50,70. Fundo Municipal de Saúde. Ação, PAB fixo. Municipal, R$64.562,33. Fundo Municipal de Saúde. Ação, Programa de Melhoria do Acesso de Qualidade, PEMAC. Municipal, R$6.800. Fundo Municipal de Saúde. Municipal, R$23.130. Fundo Municipal de Saúde. Ação, estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde. Municipal, R$99.915. Fundo Municipal de Saúde. Ação, manutenção de ações de serviços públicos e estratégia de vigilância. Municipal, R$3.000. Som. Passaremos à leitura das matérias do Legislativo. Projeto de Resolução 001/2016 dispõe sobre a alteração do artigo 13º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Peró e da outras providências. Projeto de Resolução número 1/2006. Autor, João Antônio Domingo dos Santos. Dispõe sobre a alteração do artigo 13 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Peró e de outras providências. Artigo 1º. O artigo 13 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Peró passa a ter a seguinte redação. Artigo 3. Na eleição da mesa, observar-se-á o seguinte procedimento. 1. Realização por ordem do presidente da chamada regimental para verificação do quórum. Observar-se-á o quórum de maioria absoluta para o primeiro e segundo escrutínio. 2. Registro junto à mesa, individualmente ou por chapa, de candidatos previamente escolhidos pelas bancadas dos partidos ou em blocos parlamentares. 3 suprimido, 4 suprimido, 5.
Chamado nominal dos vereadores para votar. 6. Apuração da chapa vencedora mediante contagem. 7. Realização do segundo escrutínio com os vereadores mais votados que têm igual número de votos. Persistindo o empate, será considerado eleito o vereador que tenha sido o mais votado dentre os disputantes do cargo da última eleição municipal. Artigo 2º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala de sessões Graça Antônio Vieira, em 3 de março de 2016. João Antônio Domingo dos Santos, vereador. Desculpe, em março de 2016, não tem data. Justificativa ao projeto. O presente projeto de resolução tem por objetivo de coordenar com as últimas alterações procedidas no regimento interno dessa Casa, através das resoluções 5 e 6 de 2015, com o propósito de tornar eleições da mesa e a constituição das comissões permanentes abertas, ou seja, que o vereador não precise velar seu voto. Assim, o procedimento, além de mais transparente, será mais ágil, visto serem dispensadas formalidades anteriormente previstas e que só serviam para burocratizar o procedimento de escolha da mesa diretora da Câmara e das comissões permanentes. Diante do exposto, estando justificada a pertinência e a importância desse projeto, conta com a colaboração dos nobres pares para a sua aprovação. Sala de sessões Graça Antônio Vieira, em março de 2016. João Antônio Domingo dos Santos, vereador. O projeto será encaminhado às comissões. Indicação do número 100 de 2016 a 103 de 2016. Indicação 100 de 2016. Indica a colocação de lombada na rua Francisco Politani. Vereador Leonardo Fulim. Indicação 101 de 2016. Indica a realização de fiscalização dos terrenos rua José Antônio de Oliveira, no bairro Narita Park. Vereador Leonardo Fulim. Indicação 102 de 2016. Indica a manutenção da rua Prestes Maia, número 422, no bairro Vila Augusta. Vereador Luiz Popes. Indicação 103 de 2016. Indica a criação de um projeto de lei para adicional de risco de vida ou benefício de periculosidade aos fiscais de obras de postura. Vereador Luiz Popes. As indicações serão encaminhadas ao chefe do Executivo. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da denúncia com o pedido de cassação do vereador Alisson Alessandro de Barros, encaminhado pelo senhor Ricciotti Passeri, conforme artigo 344 do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura desse pedido na íntegra do pedido. Seletivo, senhor presidente da Câmara e vereadores do município de Peró. Ricciotti Passeri, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 15664784-9. Inscrito no CPF no número 062-000-008-24. Título de eleitor número 4026-2641-0191. Residente domiciliado na cidade de Boituva, a rua Alameda do Beija-Flores, número 17, Portal dos Pássaros. Vem perante Vossa Excelência, com fluxo no artigo 55, 2, parágrafo 1º da Constituição Federal, combinado com o artigo 319, inciso 1 e 5 e 297, inciso 4 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Peró, apresentar representação por quebra de decoro parlamentar contra o senhor Alisson Alessandro de Barros, brasileiro, vereador desse município, podendo ser localizado na Câmara Municipal de Peró pelos fatos e fundamentos que passa a expor. Introdução. O representante é movido à inteligência do artigo 55 da Constituição, inspirado no direito de Constituição norte-americano. Fixa o poder disciplinar das casas legislativas com um mecanismo voltado não tanto para simplesmente punir o membro da casa legislativa, mas para proteger a integridade da mesma, bem como proteger seu procedimento, sua autoridade e sua reputação. Tendo em vista a omissão do regimento interno no tocante à possibilidade de representação para a cassação de mandato de vereador por iniciativa de eleitor, mas ainda vislumbrando a força da democracia e o respeito dessa Casa de Leis, as jurisprudências dominantes, por fim, pela força do apelo popular, é que apresenta a representação para a constituição de comissão processante, objetivando a cassação do mandato do representado. 2. Quebra de decoro parlamentar. Em 15 de dezembro de 2015, na sessão da Câmara de Peró, o representante foi surpreendido pelo discurso do representado que se utilizou da tribuna e da sua prerrogativa idílica com ânimos de denegrir sua imagem e a honra do eleitor, ofendendo gravemente e infringindo os dispositivos do regime interno dessa casa.
O representado usou e abusou de suas prerrogativas como vereador, expondo cópias de processos dos quais figura a empresa do eleitor representante, e assim expondo à sociedade fatos atinentes da vida pessoal do eleitor, com ânimos de denegredir sua imagem, inclusive chamando de caloteiro mal pagador. Consigna-se desejar ao representado apenas agiu dessa forma, pois tem a convicção de impunidade e não tem imunidade, que foi absolutamente confundida pelo mesmo, na medida em que extrapolou e muito a sua imunidade parlamentar, expondo fatos de cunho pessoal do eleitor a toda a sociedade local, com o intuito único de defender e humilhar. O representado cometeu, evidentemente, conduta incompatível com o decoro parlamentar. 1. Decoro parlamentar prevê a Constituição Federal, as Constituições estaduais, as leis orgânicas municipais, bem como o decreto de lei 201/67, a possibilidade de decretação da perda do mandato ao parlamentar que se comportar de modo incompatível com o decoro parlamentar. Na lição da constitucionalista Sampaio Dora, decoro é a dignidade específica a respeito do homem digno na posição que ocupe, as funções que exerça no meio de sua onde se acha. Na decisão, dignidade de decoro, traço de decisão específica de decoro a respeito da posição de funções do meio. Depois de aprofundado estudo, o relator da CPMI do Orçamento, deputado Roberto Magalhães, conceituou o decoro como conjunto de atributos exausto parlamentar, que lhe dão respeitabilidade. A quebra do decoro parlamentar, o contrair o senso, seria aquela conduta do parlamentar que atingisse a própria respeitabilidade deste, por expansão a do parlamento. Assim, é imperioso que a conduta que se queria afrontosa ao decoro parlamentar afeta a imagem, a respeitabilidade e a dignidade do parlamentar, e por consequência do parlamento a que sentença, ambos os requisitos são presentes no caso da tela. Uma vez proferida ofensa tipificada com injúria e difamação, o vereador representa agiu em desconformidade com o que se espera de um legislador municipal, respeitador da sociedade e da própria legislação ao qual é submetido, e sem dúvida desonrou a Casa Legislativa Municipal na medida em que utilizou da tribuna para agir com total irresponsabilidade, eivado em um sentimento pessoal para prejudicar o ofendido. Insta consignar ainda que todas as ofensas proferidas em nada se relacionando com a atividade de vereança, pela que não há imunidade parlamentar. Não há como manter um vereador que em tese é o representante do povo, mas que na prática humilha e tripudia o eleitor publicamente, proferindo ofensa e o difamando perante toda a sociedade local, justamente na tribuna da Câmara Municipal local, que deveria ser utilizado para defender os interesses do povo e não interesses pessoais, com o intuito de vingança a críticas realizadas por eleitor representante. Por todas essas razões, o vereador representado foi judicialmente processado civil e criminalmente, para que reparem na medida do possível o mal que cometeu abusando de sua prerrogativa idílica e manchando a reputação do eleitor e da Câmara Municipal. Excelência, é evidente que existem muitos motivos para a constituição de comissão processante, objetivando a cassação do mandato do representante. Assim estão representados todos os elementos de prova, tanto jurídico, político como penal, suficiente e bastante para justificar a abertura de processo de quebra de decoro parlamentar. Cabe a essa Casa, através de constituição de comissão, especial em virtude dos fatos narrados, preservar a dignidade do mandato parlamentar, mas que uma prerrogativa trata-se em verdade de um poder, dever, consequentemente traz a responsabilidade institucional inafastável de investigar e eventualmente unir os vereadores que tenham quebrado o decoro parlamentar. 3. Dos delitos penais cometidos no pronunciamento do representado. O representado indubitavelmente atingiu a reputação dessa Casa de Leis na medida em que cometeu delitos penais utilizando-se da tribuna durante sessão. As infrações penais cometidas pelo representado estão capituladas no Código Penal Brasileiro nos seguintes termos: difamação. Artigo 139, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Entendimento jurisprudencial e auxílio de dar a legislação ideal a devida extensão. Vejamos. Consuma-se o crime de difamação quando a imputação chega ao conhecimento de outro em que não a vítima.
Cabe ressaltar que na difamação, conduta do agente descumpridor da legislação penal consiste em atribuir a alguém um fato desonroso, mas não descrito na lei como crime. No caso em tela, o representado, ao prestar sua manifestação para terceiros, com o intuito de desabonar a conduta do eleitor, preencheu todos os requisitos que tipificam a norma incriminadora. O representado feriu também a norma prevista no artigo 140 do Código Penal, que descreve: injúria. Artigo 140, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. O delito de injúria está em suma perfeita e cristalinamente materializado em caso, pelas ofensas oferecidas pelo representado ao eleitor como caloteiro e malpagador, atingindo a honra do representante e em nada se relacionado com as atividades de vereança. Diante do caso, em tela estão presentes os elementos objetivando ofensa dignidade e decoro. Propósito de ofender. Portanto, inquestionável o cometimento de ambos os delitos, aos quais o faz desmerecer o mandato de vereador, pois o cometimento de delito chama-se a reputação dessa honrada casa de leis. 3. Dos pedidos. Diante do exposto, passa a requer: 1. O recebimento da presente representação e a competente instauração de processo disciplinar ante a quebra do decoro parlamentar do vereador Alisson Alexandre de Barros. 2. A notificação do representado para que possa responder, se lhe houver, a presente representação no prazo regimental. 3. A oitiva de testemunha e produção de provas por todos os meios e direitos admitidos. 4. A juntada documentação em anexo para fazer parte integrante e inseparável do processo. 4. Requer ao final da procedência da representação com recomendação à mesa da Câmara da cassação do mandato do vereador Alisson Alexandre de Barros por infringência do artigo 55, 2, parágrafo 1º da Constituição Federal, combinado com o artigo 319, inciso 1 e 5, e 297, inciso 4 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Peró. Iperó, 1º de março de 2016, Ricciota Passer, título eleitor 4026 2641 0191. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Boituva, Ricciota Passer, brasileiro, casado, engenheiro, estado civil, inscrito no CPF 062 000 008 24, residente domiciliado na cidade de Boituva, na rua Alameda dos Beijas-Flores, número 17, Portal do Espaço, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio do seu procurador, que a subscreve e oferece queixa-crime em face de Alisson Alexandre de Barros, brasileiro e vereador desse município, podendo ser ocasionado na Câmara Municipal de Peró pelos motivos de fato e direito abaixo deduzido. Dos fatos: em 15 de dezembro de 2015, na sessão da Câmara de Peró, o querelante foi surpreendido pelo discurso do requerelado, no qual autorizou a tribuna com ânimos de denegrir sua imagem e a honra. O querelado utilizou informações que dizem respeito à vida pessoal e profissional do querelado, como cópias processuais no qual a empresa do querelante figura como parte, expondo informações de cunho absolutamente pessoal e a sociedade denegrindo sua imagem, de lhe chamar de caloteiro e malpagador. Segue anexo cópia da mídia para demonstrar com exatidão a conduta eivada de maldade e má-fé do querelado. Insta ressaltar que o querelado utilizou do privilégio da vereança para ofender o querelante na tribuna da Câmara Municipal, ultrapassando todos os limites referentes à imunidade parlamentar, com o intuito único de defender a imagem e a honra do querelante. O querelado justificou sua conduta com o fato de o querelante ser postado em sua rede social um questionamento sobre as certas condutas. Contudo, a postagem do querelante não citou nomes, não conteve ofensas descritas como ilegais e jamais teve intenção em ofender, denegrir a imagem de alguém. Somente indagou como um vereador eleito para ser fiscal do povo conseguiria ser contra o interesse do seu chefe, prefeito. Ora, doutor magistrado, esse questionamento poderia ter sido feito por qualquer munícipe, pois todos em livre manifestação do pensamento, conforme proclama a Carta Magna. Não obstante, a livre manifestação do pensamento do querelante não conteve ofensa em nenhuma espécie de xingamento. Ao contrário, do querelado que denegriu diretamente a imagem do querelante, chamado em sua tribuna na Câmara, com sessão transmitida pela internet e com inúmeras pessoas presentes na sessão, de caloteiro e malpagador, e ainda dando a conotação de que o querelante era praticamente um criminoso por figurar um polo passivo de ações. Há que se atentar que, por ser a Câmara Municipal,
um recinto frequentado por um grande número de pessoas, suas manifestações causaram um mal injusto e grave, de difícil reparação à honra objetiva e subjetiva do querelado. Ora, excelência, o querelado rotulou o querelante como sendo uma pessoa que não merece confiança, que não cumpre com suas obrigações perante terceiro, sem ter conhecimento das situações que acometram a vida do querelante e de sua luta diária para trabalhar com honestidade, garantindo o seu sustento de sua família. Um vereador utilizar da sua condição idílica para ofender gravemente a honra de imagem de um cidadão de bem não pode passar impune, sob pena dessa situação se tornar comum e mais pessoas de bem virem a ser ofendidas e ter a honra manchada a público de maneira tão vil. Vale ainda mencionar que a atitude de querelado teve uma vasta repercussão, chegando a causar inúmeros e contentáveis comentários tão maldosos quanto proferido pelo querelado, bem como foi assunto de notas de jornais locais. Excelência, é com consentimento e pesar de desolação e indignação que o querelante recebe tais acusações, pois trata-se de pessoa ilibada, idoneidade moral, cidadão reconhecido por todos os segmentos da sociedade, além de sério e próspero, tendo realizado várias obras na cidade, enfrentando dificuldades que podem recair sobre qualquer família, mas mesmo diante dos desafios da vida, cumpre com suas obrigações e não pode se curvar diante de tais acusações que denegrinem, prejudicam, atrapalhem, diminuem, defendem, difamam sua pessoa ou sua imagem. Assim que recorre a esse juízo para ver amparado inabalável conceito moral que ora encontra-se atingido pelo querelado. Diante dos fatos, o querelante apresenta queixa-crime visando preservar-se ataques motivados provocados pelo querelado. Em síntese, são os fatos da fundamentação jurídica, da tempestividade. Nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal, o direito deixa de ser exercido no prazo de 6 meses contados no dia em que seu ofendido vier a ser quem é autor do crime. No presente caso, o querelante tomou ciência de decorrência em 15 de 12 de 2015, portanto, o oferecimento da queixa está em consonância com o prazo instituído por lei. Do mérito, no direito constitucional à liberdade de expressão e honra. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 9, garante a todos os direitos de liberdade de expressão, independentemente da censura ou licença. O dispositivo constitucional encomenda, em todo o principal fundamento, preservar o juízo de valor, opiniões, ideias e manifestações humanas. Se a Carta Magna garante o direito de liberdade de expressão à honra, é necessário compreender como se procede a coexistência de ambos no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a liberdade de expressão deve ser utilizada para garantir do indivíduo o direito de manifestar suas opiniões e ideias, desde que se preserve o respeito e a dignidade de terceiros. Em suma, é o que traduz a máxima, a liberdade de cada um, onde começa a liberdade do outro. Nesse sentido, reitera-se que o pedido da liberdade de expressão não é absoluto, devendo ser aplicado com respaldo à veracidade de fatos alegados, dignidade e liberdade das pessoas. Portanto, indubitável que o querelado, ao se utilizar das expressões caloteiro e mal pagador, dando evidente conotação de que o fato querelante figurar em polo passivo de ações, exorbitou do direito constitucional a liberdade de expressão que lhe é assegurado, agredindo sobremaneira a honra das vítimas. 2. Da difamação e injúria. A infração penal cometida pelo querelado está capitulada no Código Penal Brasileiro nos seguintes termos. Difamação. Artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo da sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. No entendimento jurisprudencial, no sentido de dar a legislação ideal, a devida extensão, vejamos. Consuma-se o crime de difamação quando a imputação chega ao conhecimento de outra em que não a vítima. Cabe ressaltar que na difamação a conduta do agente descumprir da legislação penal consiste em atribuir a alguém um fato desonroso, mas não descrito em lei como crime. No caso dela, querelado, ao expressar sua manifestação para terceiros, com o intuito de desabonar a conduta do querelante, preencheu todos os requisitos que tipificam a norma incriminadora. Ademais, cumpre destacar que, mediante a mesma conduta, o querelado feriu também a norma prevista no artigo 140 do Código Penal, no qual descreve: injúria. Artigo 140, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. O delito de injúria está em suma perfeita e cristalinamente materializado em caso, pelo gratuito ardejo ao querelante, expressões transbordantes de conceitos menoscabo,
Diante do caso em tela, estão precedendo os elementos ofensa à dignidade e decoro, e subjetivo do tipo propósito de defender. Portanto, é inquestionável o cometimento de ambos os delitos, os quais merecem intervenção judicial para que o querelado responda por seus atos ilegais que expuseram o querelante à situação vexatória ora explanada. 4. Do pedido. Antes exposto se requer: a. Seja recebida a processada a presente queixa-crime em face de Alisson Alessandro de Barros, por em curso nos artigos 139 e 140 do Código Penal, segundo o rito definitivo para a Lei 9.099/95, com a designação de audiência de instrução de julgamento e após condenando seu querelado nas penas previstas no Código Penal e na sucumbência em função dos honorários advocativos. B. Seja arbitrário com Vossa Excelência o valor dos danos causados pelo crime nos termos do artigo 387, 4 do Código Penal. C. O querelante adiante não ter interesse em conceder ao querelado benefício da suspensão condicional do processo, por entender que tal medida não será suficiente para impedir que ele repita a conduta deletiva em outras oportunidades, conforme dispõe o artigo 89 da Lei 9.099/95, o artigo 77, inciso 2 do Código Penal. Termos que pedem aguarde firmamente. Ana Luz Pereira, OAB número 332-102. Rol de testemunha: Erickson Aparecida Assunção, RG 20 158-529, CPF 101 412 1282, Rua Egídio Gasparim 290, Jardim das Cruzes, Iperó. 2. Renato Luiz Mocha Antunes, RG 46 200 030, dígito 8, CPF 382.773.688/95, Rua Farinha Lima 279, Centro Iperó, São Paulo. Seletivo, senhor juiz, direito no especial de Cível da Comarca de Boituva. Riciote Pacelli Brasileira, casado em engenheiro civil, RG 15 664 784, dígito 9, inscrito no CPF sob o número 062 000 008, dígito 24, residente domiciliado na cidade de Boituva, a Rua Alameda dos Beijas-Flores, número 17, Portal dos Pássaros, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio do seu procurador, propor a presente sessão ação de indenização por danos morais em face de Alisson Alessandro de Barros, brasileiro, vereador desse município, podendo ser ocasionada na Câmara Municipal de Iperó pelos fatos de fundamento que passa por. Da inicial. Primeiramente, requer seja reconhecida a competência de juízo para julgar a presente sessão, considerando que a cidade de Iperó pertence a esse comarca. Dos fatos. Em 15 de dezembro de 2015, na sessão da Câmara de Iperó, o requerente foi surpreendido pelo discurso do requerido, no qual se autorizou a tribuna com ânimos de degredir sua imagem ou honra. O requerido usou a tribuna em suas prerrogativas como vereador da cidade, expondo cópias de processos nos quais figuram a empresa do qual o requerente é sócio proprietário, expondo assim à sociedade local fatos atinentes à vida pessoal do autor, com ânimos de degredir sua imagem, inclusive chamando de caloteiro mal pagador. Anexo ao processo, segue a medida da gravação da sessão da Câmara Municipal de Iperó, onde havia muitas pessoas presentes e a conduta maldosa do requerido é evidente, expondo humilhando o requerente. A situação foi originada após uma postagem em rede social feita pelo requerente, no qual não citou nomes, mas apontou ofensas descritas como ilegais e sem qualquer intenção de ofender nem agredir a imagem de alguém. Somente indagou o referente como vereador eleito para ser fiscal do posto, conseguiria contra o interesse do seu chefe, o prefeito. Ora, o magistrado questionado não poderia ter sido feito por qualquer munícipe, pois todos têm livre manifestação do pensamento conforme proclama a Carta Magna. Há que se atentar que, por ser a Câmara Municipal um recinto frequentado por um grande número de pessoas, as manifestações do requerido causaram um mal injusto e grave de difícil reparação à sua imagem, pois diante de todas as alegações, principalmente chamar de caloteiro, mal pagador diante da sociedade, causou constrangimento, humilhou e ridicularizou a imagem do requerente. Ora, Excelência, o requerido rotulou o requerente perante toda a sociedade local como sendo a pessoa que não merece confiança, que não cumpre suas obrigações perante terceiros. Isso sem mencionar que a atitude do requerente teve uma vasta repercussão, chegando a causar inúmeros comentários tão maldosos quanto o proferido pelo requerido, bem como foi assunto em notas de jornais, conforme verídica do documento anexo. Ora, meritíssimo juiz, é com um sentimento de pesar, desolação e indignação que o requerente ouviu a exposição e as acusações do requerido, pois é uma pessoa de elevada idoneidade moral, cidadão reconhecido por todo o segmento da sociedade, além de sério e póstumo, sendo realizadas várias obras na cidade,
busca cumprir com suas obrigações sem qualquer prejuízo a terceiros, não havia de se curvar diante da exposição maldosa que objetivar denegrir e prejudicar, atrapalhar, diminuir, ofender, difamar sua pessoa e sua imagem. Por essas razões, o requerente apresentou nessa casa queixa-crime, não obstante, através dessa via, a reparação pelos prejuízos morais sofridos, a fim de que o referido tome consciência de seus atos e outros cidadãos de bem não venham a ser agredidos, ofendidos e humilhados como ocorreu com o requerente. Assim que recorra o juízo para amparar do seu inabalável conceito moral, que ora encontra-se atingido pelo requerido. Diante dos fatos, o requerido propõe a apresentação não como objeto de entusiasmo do juiz para ganhar proveito da situação e beneficiar-se, mas sim por ter sido uma imagem totalmente abalada por comentários vexatórios, inclusive para preservar-se de ataques imotivados provocados pelo requerido. Veja, excelência, que o requerido precisa ser punido em todas as esferas civil e criminal, para que a justiça mostre que não pode usar de sua posição de vereador municipal para humilhar quem quer que seja. É certo que após sofrer condenações na esfera civil e criminal, o requerido há de mais prudência em seus discursos, não ofendendo pessoas de bem. Em síntese, são os fatos. Do ato ilícito. A Constituição Federal de 88, seu artigo 15, consagra a tutela do referido à indenização por dano material ou moral, decorrendo da violação de direitos fundamentais. 10. São invioláveis a intimidade da vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. No ato ilícito, é aquele praticado em desacordo com a norma jurídica, destinado a proteger interesses alheios, violando direitos subjetivos individual, causando prejuízo a outrem e criando o dever de reparar tal lesão. Sendo assim, o Código Civil define o ato ilícito em seu artigo 186. Artigo 186, aquele que, por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Assim, o dever de indenizar é cristalino. Nosso artigo 927, capítulo do Código Civil. Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, artigo 186 e 87, causar dano a outro e fica obrigado a repará-lo. Ora, excelência, pelos documentos emitidos anexados, presente inicial, pode-se verificar que o requerente foi vítima e teve informações personalíssimas expostas à sociedade de uma forma inconsequente, maldosa e fechatória. O requerente não teve como defender das humilhações e saiu da fatídica sessão desolado, ofendido e magoado. O requerido usou a informação que tinha de maneira absolutamente irresponsável e distorcidas, com o intuito único de abalar a moral do requerente, chamando de caloteiro e mal pagador. Com esse ato, tamanha vergonha por ser um homem conhecido, sempre com muita responsabilidade perante terceiros, não poderia agora ser taxado como uma pessoa que não merece credibilidade. A vida do requerente mudou drasticamente com o ocorrido, pois ao andar pelas ruas da cidade sente-se incomodado pelo receio de comentários da população devido à situação ter sido divulgada por mídias e jornal local, considerando ser cidade pequena por onde as notícias alastram rapidamente. Nesse contexto, bem como diante de todos os documentos colacionados na presente sessão, destacaram que o requerente teve sua moral gravemente lesada, eis que foi humilhado e ridicularizado pelo requerido, sendo digno e devida a compensação em decorrência dos danos morais sofridos por ele. Do dano moral, a agressão verbal sofrida pelo requerido afetou personalidade, sua honra, sua integridade física, seu bem-estar íntimo, suas virtudes, causando-lhe um profundo mal-estar, humilhação, vergonha e a reparação presente caso. Seria uma forma de reprimir o agressor e atenuar o sofrimento que foi lhe causado. A indenização pecuniária em razão do dano moral nada é mais do que um legítimo conforto em parte para os danos sofridos pelo requerente. O estado emocional do requerente cada dia fica mais abalado, inclusive deverá procurar auxílio médico, pois que sozinho não está conseguindo superar o trauma sofrido, diante da vergonha que sua vida, imagem e honra ferida com palavras ofensivas. É evidente que o requerente sofreu e sofre por tudo que lhe aconteceu, pois sempre cultivou sua honestidade, buscou sempre ser um homem que merece credibilidade, batalhou para manter sua imagem e em poucos minutos viu ridicularizado através de comentários, sendo taxado como uma pessoa desonesta. Assim, o trauma psicológico e gritante, eis que os danos morais são verificáveis de ponto, não havendo qualquer dúvida que o requerido agiu com o intuito de praticar delito.
Não há nada de falar em imunidade, pois a mesma foi afastada no momento que proferiu as ofensas, que em nada se relaciona com a atividade parlamentar, e ainda vinculados pela internet com alcance indeterminado, assim, de acordo com a doutrina, ultrapassou limites de seu direito constitucional, cometendo crime contra a honra do requerente. Veja, excelência, que as ofensas proferidas não guardam qualquer relação com a atividade de vereança, bem como não é que falar em liberdade de expressão, pois em direito não consegue, com quem quer que seja, a possibilidade de ofender a honra dos cidadãos. Embora a quantificação do dano moral seja fixada mediante arbitrariamente do juízo, levando em conta as circunstâncias do caso, a gravidade do dano e a ideia de sancionamento do requerido, o requerente passou ainda a ter enfrentado um período fechatório intenso, em razão das acusações e ofensas a eles dirigidas em público e transmitidas via internet na sessão da Câmara. Justificam seja fixado o quanto indenizatório em patamar mínimo de 40 salários mínimos, R$ 35.200. Os danos morais significam, portanto, a imposição de pena pecuniária de caráter penal para o ofensor, como preferida pela ilícito praticante, bem como caráter compensatório para a vítima, de forma de amenizar a lesão de direito de personalidade sofrida. Nesse sentido, seguem abaixo decisões de casos semelhantes, onde vereadores utilizaram suas prerrogativas de imunidade na tribuna da Câmara para defender pessoas de maneira responsável e consequente. Poder Judiciário, acórdão vistos apelante Carlos Leopoldo Teixeira Paulino, apelado José Minigildo de Martim, acórdão em sessão permanente até a 8ª Direito Tribunal de Justiça de São Paulo, proferida a seguinte decisão: negar o provimento do recurso, de conformidade com o voto do relator que integra esse acordo. 9 de outubro de 2014, César Luiz de Almeida, apelação Carlos Leopoldo Teixeira Paulino, apelante, apelado José Hermegino de Martins, juíza Heloísa Martins de Mendes, desviação por dano moral, procedente, inconformismo, ofensa proferida por vereador durante o discurso em sessão ordinária municipal, imunidade parlamentar, palavras lançadas fora do contexto legislativo. Poder Judiciário, Tribunal de Justiça de São Paulo, sentença vista imunidade parlamentar nos artigos 229, inciso 8 da Constituição Federal, em que pesam alegações do apelante, o discurso não comporta provimento. É certo que o inciso 8º do artigo 29 da Constituição Federal estabelece a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município, porém não livre apelante, por ser vereador, do dever de reparar na esfera civil os danos morais que ele é causado. Infere-se dos autos que não se trata da conduta cobrada pela unidade parlamentar, não quer fazer crer o apelante. O conteúdo despreciativo das afirmações proferidas afeta o destinatário tanto na esfera particular, atingindo sua honra pessoal, quanto a esfera profissional. A referida imunidade não pode servir para cobertar toda e qualquer opinião emitida, deixando à margem da lei e do direito a que ele atinja a honra e a imagem de terceiros. Relator Pedro Alcântara da Silva Lemes Filho. Emenda dano moral, indenização, ofensa proferida, sessão da Câmara de Vereadores, improcedência urgente do autor, vereador que pretende se socorrer à imunidade parlamentar, cumprido o artigo 29.8 da Constituição Federal. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal do Estado de São Paulo, relator Neves Amorim. Emenda responsabilidade civil, ação de indenização por danos morais, réu que, por ser vereador, alega imunidade parlamentar, nos termos do artigo 29.8 da Constituição Federal, citada imunidade, também denominada imunidade material, que somente inclui apenas o crime de dever de reparar na esfera civil os danos morais, sentença mantida, recurso improvido. Mais uma decisão no mesmo sentido: processual civil e civil, ação de indenização por danos morais, ofensa proferida por vereador contra servidor pública municipal da tribuna da Câmara, sentença de procedência do pedido, apelo de ambos os litigantes, recurso do réu, alegada carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido descaracterizada, imunidade material não extensiva a atos não vinculados ao exercício do mandato, desprovimento à pena da autora, pedido de majoração na verba indenizatória e dos honorários educativos, termo inicial de incidência de juros, data de evento danoso, recurso provido. A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilidade do agente causador do dano moral opera-se por força de simples fato da violação, não havendo que se cogitar da prova de prejuízo. Relator, ministro Sérgio
dano moral à prova, não há que se provar em prova dano moral, mas sim na prova do fato que gerou, dar sofrimentos, sentimentos íntimos que sejam dos pedidos. Diante de todos os fatos e fundamentos ordenamentos disposto requer, seja julgado procedente a apreensão ação para julgar a presente ação, condenando o seu requerido a pagar a verba indenizatória estipulada não inferior a 40 salários mínimos, que hoje representa equivalente a R$ 35.200 pelos danos morais sofridos. B. Os benefícios da assistência jurídica gratuita por não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência de sua família. C. A citação do requerido no endereço indicado para que o requerente, podendo constar a presença exordial, sob pena de revalia e confissão quanto à matéria do fato, de acordo com o artigo 309 do Código de Processo Civil. D. Seja condenado o requerido a pagar custos processuais de 20% honorários advocatícios. Pretende provar alegado mediante a produção de prova documental, testemunhal, depoimento pessoal e demais meios de prova, direito admitido nos termos do artigo 332 do Código de Processo Civil. Dar-se a causa um valor de R$ 35.200. Desse termo, pede deferimento. Sorocaba, Boituva, 24 de fevereiro de 2006. Ana Lúcia Pereira, advogada. Terminada a leitura, conforme o regimento for respeitado, pedir para que fosse lido na íntegra a denúncia e coloco agora a denúncia em discussão. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes presentes, a imprensa local. Senhor presidente, quero ser breve, porque até o momento esse vereador sequer recebeu alguma intimação, queira ela na esfera civil ou na esfera criminal. Só quero fazer como que ele fala que um eleitor, processo de um eleitor, entra aqui e põe o endereço de Boituva. Se ele é eleitor, não tem que votar em Boituva? Se está domiciliado em Boituva, ele tem que morar em Boituva, tem que votar em Boituva. Mas, enfim, a justiça, a gente vai entrar, consultei meu advogado, mesmo sem se receber nada, vai tomar as providências cabíveis perante. Então, prefiro ficar em silêncio, só comentar esse caso, que não recebi nada, deixar bem claro, pois existe a imprensa local presente, e vamos discutir isso em justiça. Muito obrigado, boa noite a todos. Continue em discussão. Encerrada a discussão. A denúncia está em votação. Tramitação ordinária, turno de votação único, processo de votação nominal, quórum, maioria absoluta. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada da votação nominal. Quem concordar com a denúncia, vota favorável. Quem discordar da denúncia, vota contrário. Quem concordar com a denúncia, vota favorável. Quem discordar com a denúncia, vota contrário. Votação nominal. Vereadores: Adriano Balbini Baristo. Contra. Alisson Alessandro de Barros. Contrário. Elite Hélio Júnior. Contrário. Ivo Paulo Leite. Contrário. Fábio Augusto de Campos. Contrário. Joel Francisco de Almeida. Favorável. João Antônio Domingo dos Santos. Contrário. Leonardo Roberto Folim. Contrário. Luiz Alberto Antunes Popes. Contrário. Valéria Regina Matheus de Souza.
Contrário. Nós tivemos 9 votos contrários à denúncia e 1 voto a favorável. Portanto, a denúncia está arquivada. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para a tribuna. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de apresentar um requerimento de urgência, de regime de urgência especial, referente ao projeto de lei do Executivo número 007/2016. Senhor presidente, os vereadores que a subscrevem requerem a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido e deliberado pelo plenário, seja aplicado o regime de urgência ao projeto de lei do Executivo 007/2016, que autoriza o Poder Executivo a contratar com a Desenvolva SP, Agência de Fomento do Estado, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Justificativa: a tramitação em regime de urgência especial se justifica para que brevemente seja concedido financiamento a fim de dar início às obras de pavimentação urbana, recap e pavimentação de vicinais, aguardando assim o pronunciamento da Desenvolve SP com a liberação dos recursos. O requerimento está acatado, pois tem 11 assinaturas favoráveis ao requerimento. Suspendo, então, a sessão por 10 minutos para que os vereadores possam analisar o projeto e dar seus pareceres. Secretário, que faça a chamada dos vereadores inscritos para a tribuna livre. Peço ao senhor Luiz Alberto Tunes Popes, faça uso da tribuna. Boa noite, presidente, nobres pares, munícipes presentes, internautas que nos acompanham, a imprensa local, ex-vereador Zé do Posto, seja bem-vindo mais uma vez a esta casa. Senhor presidente, a semana que terminou, especialmente na sexta-feira, tomou conta dos noticiários nacionais o depoimento de forma coercitiva do ex-presidente Lula. E esta semana se toma conta da política nacional as manifestações que estão sendo confirmadas, né? Para domingo, dia 13. O Brasil pegando fogo, economia em baixa, desemprego em alta, inflação em alta, expectativas de melhora futuro próximo, poucas expectativas, e os líderes deste país, seja presidência da República, presidente da Câmara Federal, presidente do Senado, os líderes da oposição também, preocupados com 2018, com impeachment, nenhuma preocupação em proposta de uma solução, seja de qualquer lado, de melhora do nosso país. Claro que o governo tem muito mais responsabilidade, porque foi eleito em 2014 para tomar as decisões.
Só que vemos que após a presidente Dilma assumir o mandato em 2015, pouco se avançou no Congresso Nacional. Aliás, nada se avançou. E o que eu, o vereador Luizinho, morador de Peró, filiado do PT, eleito em 2012, tenho a contribuir? No cenário nacional, muito pouco, porque cabe a eles assumirem as responsabilidades deles. Só que a minha preocupação é quanto à democracia. Uma democracia do nosso país que é recente, que há poucos anos retomamos a democracia, essa democracia está em risco. E é isso que eu me preocupo. Me preocupo com meus filhos, com os meus futuros netos, que um dia espero ter, porque lá para os anos 80, quando retomamos a democracia, o direito de votar, de se expressar, de criticar, eu ainda era criança, mas sei que meus pais viveram um momento de ditadura, de pouca manifestação, de pouco direito de manifestação. E sei que a democracia, senhor presidente, ela é maior que o PT, que o PSDB, que o PMDB, que a Dilma, que o Lula, que o Aécio, que o Temer, que o Fernando Henrique, maior que qualquer um de nós. E é esse o risco que eu, vereador aqui de Peró, município de 32 mil habitantes, estou observando. O risco de perca dos direitos democráticos. Mas eu não vim aqui só para falar desse tema. Vim também dar os parabéns a todas as mulheres, em especial a nossa vereadora Valéria aqui presente, as meninas aqui da nossa Câmara, e a minha esposa lá em casa, a minha filha, e todas as mulheres aqui de Peró. Que esse 8 de março seja um 8 de março de perspectivas melhores às mulheres e a toda a população brasileira. Senhor presidente, esta semana também eu fui procurado por diversos moradores e diversos bairros, e vi a indicação aqui do vereador Leonardo, que acho que segue a mesma linha, vereador. Eu recebi muita reclamação sobre terrenos de particulares com muito mato. E a gente tem visto na televisão, a própria campanha nossa aqui municipal contra a dengue e chikungunya e zika vírus, que esse tema caiu no conceito popular, e a população está em um certo temor, um certo pânico com relação a esses problemas. E muitos munícipes de bairros diferentes me procuraram reclamando que eles cuidam do quintal deles, mas tem vizinhos que não fazem o seu papel de cidadão. Então o que eu venho pedir aqui, senhor presidente, é para que o Poder Executivo intensifique a fiscalização referente a esses terrenos baldios que encontram-se com matos e com entulhos e equipamentos que podem juntar águas. Então, além de o município cuidar do terreno que é dele, que cobre dos munícipes que não cuidam, que faça o seu papel. E falando de intensificar a fiscalização e cobrar o papel que a população tem direito, tem obrigação de cumprir, eu fiz a indicação 103, que foi lida hoje, a pedido de uma categoria de servidores dentro do nosso município, que são os fiscais de obra e postura. Eles relataram que o papel deles na municipalidade, muitas vezes eles são recebidos de forma abrupta, né, por munícipes, às vezes são ameaçados verbalmente, até fisicamente. Então a gente pede que o Poder Executivo estude a possibilidade de criar um benefício de periculosidade para essa categoria,
tendo à vista que são poucos funcionários, mas que estão lá na linha de frente, com a população e principalmente em situações de confronto ou conflito. Então a gente pede para que o Executivo olhe com bons olhos a essa categoria e veja a possibilidade de implementar esse benefício de periculosidade. Também peço que os demais vereadores que queiram subscrever essa indicação, ela está aqui com o presidente, e eu gostaria que todos subscrevessem para que a indicação tenha mais força. É isso, obrigado e boa noite, presidente. Próximo vereador inscrito. Peço ao senhor Eli Teres Júnior, faça uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, munícipes presentes, internautas que nos assistem. Quero cumprimentar o ex-vereador José do Posto, sejam bem-vindos. Senhor presidente, eu quero dar os parabéns hoje à juíza da comarca de Boituva, a doutora Heloísa, pelo projeto que ela apresentou no nosso município na última sexta-feira, do Padrinho Amigo, referente à nossa casa de acolhimento, onde nós temos mais de 10 crianças lá. E dar os parabéns também ao prefeito Vanderlei por ter aderido ao programa. Já temos alguns munícipes que trabalham, que prestam serviços gratuitamente na casa de acolhimento. E com esse novo programa, nós podemos divulgar e podemos trazer mais gente para estar ajudando a casa do acolhimento do município de Peró. Outra coisa também, senhor presidente, quero dar parabéns ao diretor de esporte, ao Ricardo, pela corrida que teve no último domingo, onde foi muito bem organizada, desde o seu início até o final, sem nenhuma intercorrência. Também depois do final da corrida, a limpeza que foi feita no município, apesar de uma munícipe, já que nós somos mais de 30 mil habitantes, uma só reclamou da sujeira, que ficou durante o trajeto, mas nós não tínhamos nem terminado o evento de premiação, e essa munícipe já estava colocando a reclamação. Sabendo ela que, após o término, toda a equipe de limpeza do município fez todo o recolhimento do lixo em todo o trajeto. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento ao Ricardo e o agradecimento ao prefeito Vanderlei pela organização da corrida do município de Peró. E por último, quero dar os parabéns a todas as mulheres, em especial a vereadora Valéria, representando as mulheres do nosso município, e as mulheres do Brasil. Obrigado. Próximo vereador. Peço ao senhor João Antônio Domingos dos Santos, faça uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, nobres edis, público presente, autoridades presentes, meu amigo José do Posto. Senhor presidente, hoje, dia 8 de maio, estava na minha casa e fui cobrado pelos meus familiares para falar do Dia da Mulher. Então, rabisquei umas coisas aqui. Dizem que o brasileiro tem a memória curta e que não preza os seus legados, sejam eles afetivos, financeiro, político, social, principalmente cultural. Sua história e como você passasse a existir simplesmente a partir do seu nascimento. Não sei dizer se somente nós brasileiros somos assim. É apenas um ditado popular, como também não tenho como afirmar que tais esquecimentos são ou não são, em decorrência de intermináveis compromissos que assumimos sempre
nos consumir o tempo todo. E aonde o presente é sempre mais importante. Mas é fato que às vezes vamos dormir com a impressão que o dia foi curto e que as tarefas não foi concluída. Tal conclusão serve de alguma forma tentar justificar longos períodos de não reverenciar a minha querida avó paterna, Benarmina Maria Preste, principalmente pelo mérito a que se faz jus. Então, neste dia consagrado às mulheres, a quais saldo minha mãe já falecida, minha esposa, minha filha, minha nora, minhas netas, minhas irmãs, assim como todas as mulheres do nosso município. Poucas pessoas sabem que a minha avó, Belarmina Maria Preste, era esposa de Samuel Domingues dos Santos. Foi o grande benfeitora do nosso município. Com o falecimento do meu avô, Samuel Domingues dos Santos, foi ela quem doou o terreno onde se encontra construído o grupo escolar Dr. Gaspar Ricardo Júnior. Além disso, doou parte do terreno à Igreja Católica, onde se encontra construída a Igreja Matriz de Santo Antônio, marco importante de nossa cidade. Não poderia deixar desta data prestar tal homenagem, que contribuiu de certa maneira para levar o conhecimento a todos os nossos munícipes e a importância dessa mulher guerreira, exemplo de vida, que além de cuidar de sua família, já vislumbrava do quão importante se faz para a obtenção de uma sociedade justa, que é a educação e a religião. Parabéns a todas as mulheres do Iperó e a todas as mulheres do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador. Peço à senhora Valéria Regina Matheus de Souza, faça uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, nobre Edis, internautas que nos acompanham, a imprensa local e todos os que nos assistem nesta noite. Senhor presidente, eu queria deixar aqui, a pedido de uns pastores no bairro de Jorge Wetter, toda sexta-feira nós estamos fazendo uma reunião junto com uma oração, porque às vezes não é só criticar. Às vezes uma oração, uma palavra, às vezes a gente vê que muda muita situação. E a partir disso, muitos vieram me procurar pedindo que se nós podíamos fazer uma reunião toda sexta-feira com oração, e nós estamos fazendo. E também a pedido de todos eles pediram que fosse falado nessa Câmara a respeito dessa reunião que está sendo realizada, para que no futuro veja a transformação que Deus pode estar fazendo. E deixo aqui também, eu deixo um versículo que diz assim, 1 Samuel 7,12. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então eu deixo essa palavra segundo alguns pastores, pastor Márcio, pastor da Assembleia da Madureira, e acho que tem uns 15 a 16 pastores nesta reunião. Bem, também seguindo a pauta da noite, eu queria estar agradecendo aqui o senhor prefeito Vanderlei pelo pedido
que foi lhe atendido a respeito do ar-condicionado. Foi feita uma indicação, fiz uma indicação exatamente a 87 de 2006, aonde eu peço que fosse colocado ar-condicionado no pátio e também ao lado aonde é o PROCON. Porque nos dias de calor estava difícil até para os profissionais que ali trabalham ficar no local, a ponto de alguns advogados que fazem acordos ali não conseguir ficar no local. E com muito, eu agradeço o ofício 65, onde ele diz que vai ser colocado o ar-condicionado no pátio e no PROCON. Agradeço ao prefeito por essa sensibilidade. E, além do mais, eu queria também deixar aqui um abraço a todas as profissionais desta casa, que eu sei que são pessoas idôneas, são pessoas que têm se esforçado muito para que esta casa continue a fazer um bom trabalho. E nós sabemos que isso é fruto do trabalho de vocês. E vocês são merecedoras disso. Sabemos que não é fácil trabalhar, cuidar de filhos, de casa, igreja, trabalho, etc, etc. Nós sabemos que não é fácil, mas Deus tem nos abençoado e nós temos conseguido fazer bons trabalhos. Também queria deixar aqui a mulher que eu admiro, que é a minha mãe, que tem 84 anos e que em todos os momentos da minha vida, os momentos mais difíceis da minha vida, muitas pessoas não lembravam que eu existia, mas aquela mulher não abandonou um minuto na minha vida. Passei por um tempo muito difícil, passei por um tempo de humilhação, assim dizendo. Se não fosse a minha mãe, o apoio dela moral, apoio dela financeiro, apoio dela emocional, eu acho que eu não conseguiria ter vencido tudo que venci. E se hoje eu estou aqui como vereadora, se hoje eu estou aqui como professora, e hoje eu estou aqui como uma cidadã de bem, é fruto da minha mãe na minha vida. Então eu não poderia deixar aqui um grande abraço, um grande beijo a ela, que é uma pessoa muito especial na minha vida. Boa noite a todos, obrigada. Próximo vereador. Peço o senhor Fábio Augusto faça uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, nobres pares. Gostaria de cumprimentar a imprensa local, toda a população presente nessa noite. Senhor presidente, venho a essa tribuna, acredito que é um tema que já foi discutido por alguns vereadores dessa Casa de Leis, e eu acredito que esse tema, ele tem que ser realmente discutido e efetivamente dado uma posição à população, que é no tocante da aviação rápido Luxo Campinas. Por inúmeras vezes, alguns vereadores já comentaram o serviço dessa empresa prestada à população de Peró. E recentemente também recebi várias cobranças quanto a o serviço dessa empresa prestado no nosso município. Então, gostaria de pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, como presidente dessa Casa de Leis, que marcasse uma audiência com esta empresa, para que nós, vereadores, possamos participar junto com a população, visto que nós já temos, para essas empresas, uma nova regulamentação, que é a MTU. E, mediante a isso, ainda o serviço dessa empresa, elas são prestados dentro de uma proporção que não atende a população iperoense. Dentro de um custo de passagem, hoje você, para ir até o bairro da Bela Vista, você paga até Tatuí, né? A qualidade desse serviço prestado. Então, gostaria, de forma oficial, nessa tribuna, nessa noite, senhor presidente, pedir
que nós marquemos, na pessoa do senhor presidente, essa audiência com o responsável da empresa Aviação Rápido Luxo Campinas, para que a gente possa tomar uma posição e responder à população, a quem tem o direito e precisa desse serviço, como todos nós, prestado por essa empresa no nosso município. Também, senhor presidente, só quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o prefeito Vanderlei Polizelli, ao nosso Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o qual eu se fiz presente com os demais vereadores dessa Casa de Lei, a todos os funcionários da Casa do Abrigo, por ter se enquadrado nesse programa Meu Padrinho Amigo. Iperó foi o segundo município a se enquadrar dentro desse programa, que é de suma importância. Então aqui eu deixo meus parabéns a todos, né, que estão envolvidos diretamente dentro desse projeto. E também, senhor presidente, deixar aqui minha saudação ao diretor de esporte, o Ricardo, como o doutor Eli bem comentou, pelo evento, o qual foi um evento de 450 atletas no nosso município. Eu acredito que o esporte é algo que a gente tem como paixão, não só eu que gosto de esporte, como qualquer um, e isso é saúde. Então gostaria de parabenizar, que foi uma bela organização, um evento que começou bem e graças a Deus terminou bem, e eu gostaria aqui que continuasse com esses eventos no nosso município, que é de suma importância à população. E não poderia deixar de esquecer, hoje dia 8 de março, eu até já cumprimentei a vereadora Valéria no seu gabinete, e gostaria, em nome de todos os funcionários aqui da Câmara, Thaís, Élide e Lívia, cumprimentar todas as mulheres, não só da Câmara, no município de Iperó. Meu muito obrigado e meu boa noite a todos. Próximo vereador. Peço o senhor Leonardo Roberto Fulim faça uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes presentes, internautas que nos assistem, nos acompanham, imprensa local, ao ex-vereador José do Posto, a todos os funcionários também da Câmara Municipal, sejam todos bem-vindos. Como muito bem dito pelo Eli, pelo Fábio, também quero deixar os meus cumprimentos à Prefeitura Municipal pelo evento de esporte, a qual já foi mencionado, pela organização, pela limpeza, por ter transcorrido como planejado do começo ao fim. Então fica aqui registrados os meus parabéns a todos os funcionários públicos do esporte, mais trânsito e enfim, a todos os envolvidos por toda a diagramação do evento, que foi muito positiva à nossa cidade. Já é a 11ª corrida, que vem crescendo com quase 450 inscritos. Isso é o que nós temos que fazer, são marcos importantes da nossa cidade. Gostaria também, senhor presidente, vereadores, de deixar aqui um cumprimento especial, eu posso dizer assim, aos meus amigos, à deputada estadual Maria Lúcia Amari, ao deputado federal Vitor Lippe, por tudo que eles já fizeram e o que eles vêm fazendo ao nosso município. Sabemos da dificuldade que o país vive, como muito bem dito pelo vereador Luiz, do estado, também da nossa cidade, e são em momentos difíceis que nós sabemos quem é de fato amigo, quem de fato está preocupado com a cidade, quem de fato quer ajudar. E pela Maria Lúcia, pelo Vitor, muito prestativo, atenciosos com o nosso município. O Vitor, que fez a destinação de uma emenda parlamentar, se não me engano são 3 emendas, mas que dá um valor total de quase R$1.400.000 de investimento em nossa cidade, num momento tão difícil. Se eu não me engano, das últimas emendas agora do Vitor Lippe, só 3 municípios receberam mais de R$1 milhão de investimento. E Iperó é um desses 3 municípios, a qual tem que ficar aqui o nosso cumprimento, o nosso agradecimento pela credibilidade no trabalho do prefeito, no trabalho da Câmara Municipal e principalmente com o compromisso que é com a nossa população, que é de fato trabalhar pela nossa cidade. Se muitos
Se muitos falassem menos e fizessem mais, eu acho que nós teríamos sim problemas, porque os problemas são corriqueiros, eles surgem conforme o cotidiano, mas eu acho que nós teríamos condições de solucionarmos esses problemas. Então eu peço para muitas pessoas que se diz aí interessado em ajudar o município, que se esforce também, se esforcem em ajudar de fato a cidade, a qual fica aqui o meu cumprimento também ao ex-prefeito Marcão, por ter limpado também aí, né, o que se diz aí, o seu terreno que fica ali ao lado da prefeitura municipal, pois também o mato estava grande. Se cada um fizer a sua parte, se cada um fizer um ato de cidadania, eu acho que ele devia usar a rádio comunitária para isso, para desenvolver cidadania no nosso município, e não atos políticos direcionados. Ele podia fazer uma campanha para que cada munícipe pudesse, de fato, limpar o seu terreno, como dito aqui já pelo vereador Luiz, como fiz indicação aqui, para que as pessoas fizessem a sua parte. Depender só do poder público, ele já foi prefeito, ele sabe que é muito difícil. A população tem que andar em conjunto, a população tem que abraçar o governo para que nós possamos caminhar e ter bons resultados. Então fica aqui o meu agradecimento para que ele mantenha limpo também o seu terreno, porque estava feio. Agradeço aqui o ex-prefeito Marcão por ter feito a sua parte. Demorou, mas fez. Quero aqui também cumprimentar a todas as mulheres em nome da Valéria, a minha mãe, minha irmã, minha avó, minhas tias, a todos os meus familiares, em nome deles, cumprimentar a todas as mulheres da nossa cidade, do nosso Brasil inteiro, que é um dia único, né, o Dia Mundial da Mulher, mas que representa todos os outros dias da importância da mulher nas nossas vidas. Muito obrigado e boa noite a todos. Quer falar? Próximo, vereador Ivo, quer fazer uso dos 5 minutos? Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes presentes. Eu venho às tribunas hoje, senhor presidente, quero parabenizar os atletas que participaram da 11ª corrida, que reuniu 500 atletas. Quero participar também os organizadores e ao prefeito que cedeu os troféus para os participantes. Quero parabenizar também as mulheres do nosso município, as funcionárias da Câmara, a vereadora Valéria, a minha esposa e as demais mulheres, pelo seu dia que foi hoje, dia 8 de março. Porque sem as mulheres, o que seríamos sem as mulheres, né? As mulheres, não é verdade? Os demais importantes do nosso. Sem a nossa mãe não teríamos nascido e assim por diante. Boa noite a todos. Próximo vereador. Não é mais ninguém. Só o senhor, Sérgio Paulo Simão. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes. Mais uma vez cumprimentar nosso ex-companheiro aí de bancada, Zé do Posto. Cumprimentar também a imprensa local sempre presente, sempre prestando o seu trabalho para a comunidade. Não só a imprensa local, mas como alguns integrantes da Rádio Hiper FM. É um prazer sempre tê-los aqui conosco. Senhores vereadores, ontem tive uma reunião no bairro Campos de Leta. Tratamos de vários assuntos referente às 4 ruas que faltam para o asfaltamento. Tratamos da UBS, que também está em fase de processo licitatório para o término. E tratamos também de toda a legalização daquela área. Eu acredito, quando a gente fala em ato de cidadania e responder para a população, é esse trabalho que nós, vereadores, a imprensa, tanto ela
televisiva, como através dos jornais, através da rádio que nós temos em Peró. É o que tem que ser feito. Procurar saber dos resultados, datas que tem para ser contempladas essas benfeitorias, antes de ficar criticando. A crítica, ela tem que existir em todo o processo democrático, mas temos que aplaudir também quando temos boas notícias para o nosso município, igual a essa que o nobre vereador Leonardo falou sobre a deputada Maria Lúcia e o deputado Vitor Lippe. Como também venho requerendo do nosso deputado, no qual eu e o vereador Fábio trabalhamos junto, também temos mais R$230 mil de emendas que já foram aprovadas na Assembleia Legislativa de São Paulo e estão no aguardo da liberação do governo estadual. Enfim, o deputado, nós fazemos o nosso papel. O deputado vai lá, pede, faz o papel dele. E quem tem o poder da caneta lá no Congresso é o governador. Como em Brasília, os deputados federais fazem seu papel, reivindicam as emendas para os municípios, e quem tem o poder da liberação é a nossa presidente. Então, o que eu falo para vocês, não podemos, apesar do momento ser um momento crítico, de muita corrupção no nosso país, mas se cada um de nós se unir, buscar recursos, buscar emendas, buscar melhorias para a nossa cidade, ao invés de criticar, procurar somar forças, eu acho que nós conseguimos construir uma cidade sempre melhor, apesar das dificuldades. Sabemos de todas as dificuldades, como o tapa-buraco, que está fazendo no nosso município, limpeza de algumas áreas, limpeza até em prédios públicos mesmo, mas também temos que mostrar aqui para a população e nobres vereadores que foi cortado grande parte da verba que vinha para a prefeitura. Há tempos atrás, nós dizíamos, a época das vacas gordas, né? As gestões anteriores receberam muito mais do que recebe hoje o nosso município, tanto do governo federal como do governo estadual. Não estou aqui para defender o prefeito Vanderlei, e sempre sim para orientá-lo e cobrá-lo. Mas enfim, quero agradecer em especial ao secretário de Planejamento, Felipe, que levou boas notícias àquele bairro na data de ontem, tendo em vista que o prefeito não pôde comparecer, que estava em São Paulo, atrás de outros compromissos, recursos para o município. E Felipe, vai aqui meu parabéns à pessoa como você conduziu a reunião e tratou com respeito e dignidade a população do Campos Viletas em Jorge Oetre. Em relação aos comentários feitos nas redes sociais, em especial a rádio Hipercidadania, no qual eu sempre, como o ex-prefeito fala que eu sempre estou ouvindo, ouço mesmo, como ele também ouve a nossa tribuna aqui, porque o pessoal leva para ele e ele passa na rádio o nosso comentário. Então, da mesma forma que a gente ouve a rádio, ele também vê nossa sessão. Eu queria dizer aqui ao ex-prefeito, com tanto acesso que o senhor tem ao governador, governo do estado, que ao invés de só criticar também o ex-prefeito que está aí, no qual o senhor mesmo colocou, o senhor ajudou a colocá-lo, que o senhor traga recursos para a nossa cidade também. Independente, não precisa ser prefeito para gostar da cidade. Eu, antes de ser vereador, eu gostava da minha cidade, eu gostava do meu bairro. Antes de ser vereador, eu apoiava o time do Joel. Tá certo, Joel? E eu não era vereador. Antes de eu ser vereador, eu ajudava as escolinhas de futebol do bairro de Jorge Wetter. Então, eu quero dizer ao ex-prefeito que nós não precisamos ser políticos, e nós não precisamos estar numa cadeira ou com uma caneta na mão para ajudar o município. Se todo esse contato que ele fala que tem com o governador Geraldo Alckmin,
Vai até o governador, a cidade de Peró está precária, ajude-nos a melhorar a cidade. Esse é o meu recado que eu queria dar para esse prefeito. O porquê, senhores vereadores? Meu nome é citado toda hipercidadania, toda edição da rádio, é citado. Que o Sérgio tem que olhar com mais bons olhos, o presidente da Câmara, mais bons olhos, para ajudar a tua administração. Tem que fazer economia para devolver dinheiro. Pessoal, vereadores, eu fui o único presidente em um ano que se devolveu mais de 280 mil reais aos cofres públicos. Esse dinheiro foi investido no equipamento de ambulância, compra de remédio. O meu trabalho não é esse prefeito, não é prefeito que tem que determinar as regras que eu tenho que fazer. Eu faço com carinho e determinação porque eu amo o povo de Peró. E se eu conhecesse o governador, vocês podem ter certeza, se eu tivesse amizade com ele, eu estaria cobrando mais investimento, independente de ser vereador. Então vai aqui essa fala para que o senhor prefeito, o ex-prefeito, se retrate quando falar o meu nome, que eu tenho que fazer mais. 280 mil foi o ano passado. Esse ano nós estamos com um projeto melhor ainda para ajudar mais ainda o município de Peró. Se Deus quiser e com o apoio de todos vocês. Em relação ao prefeito Vanderlei Polizelli, gostaria de agradecer a um pedido antigo, que a gente viu crescer no município aqui no centro de Peró, e um sonho de toda aquela população do bairro do Jorge Ueda, que é o projeto Criança que Vence, Criança que Luta Vence, administrado pelo Alex Calisto. Esse projeto se instalou no bairro, junto com a autoria do Vanderlei Polizelli. Em menos de 15 dias, nós já passamos de 80 crianças nesse projeto social. Ou seja, o espaço já ficou pequeno. São projetos assim que a gente devemos apoiar e correr atrás sempre para procurar melhorias. Parabenizo ao prefeito municipal Vanderlei, mas agradeço de coração o trabalho que o Alex Calisto e sua esposa Irvânia faz pelo nosso município. Não só para o centro, como agora para o bairro também. Gostaria de agradecer também a nossa juíza, Luiz Helena, por trazer o programa Meu Padrinho Amigo ao município de Peró. Em contrapartida, pode ter certeza, Excelência, o que Iperó puder fazer sempre vai estar ajudando, seja ela a contribuição mais pequena ou mais alta possível. Temos que correr, sim, atrás de grandes empresários que possam ajudar esses apadrinhamentos dessas crianças que são sofridas, para ajudar mais a ter carinho, a ter respeito, dignidade, para que seja um cidadão do bem, cidadãos de bem. Então, parabéns à nossa juíza, parabéns, prefeito, por estar junto nesse programa. E gostaria que, se Deus permitir, assim que essas chuvas de verão, que está acabando com todas as cidades do nosso país, terminasse, que o prefeito veja com bons olhos na questão do recap das avenidas, das ruas, dos bairros, porque está em estado de calamidade, sim, mas não é só Iperó. Eu estive em Sorocaba, em vários bairros hoje, em vários bairros ontem, acompanhando o vereador Fernando Dini, que é de Sorocaba, e a precariedade é a mesma coisa. Conversei com alguns vereadores de Tatuí, está a mesma coisa. Conversei com Boituva, está a mesma coisa. Isso mostra a falta de verba que nós estamos tendo em todas as prefeituras. Não é só Iperó. Mas, prefeito, assim que terminar, se esforce. Tenho certeza que o senhor está fazendo isso diariamente para correr atrás de verba, para estar melhorando a parte de infraestrutura do nosso município. E para finalizar, gostaria aqui deixar de coração saudar todas as mulheres aqui da Câmara,
em especial a minha esposa, que sempre me ajudou, esteve do meu lado, batalhando também sempre por uma qualidade de vida melhor para as nossas crianças, que também é uma educadora. A todas as mulheres que trabalham no dia a dia para o funcionamento do bom andamento dessa Câmara Municipal, não vou citar nome porque são várias. Parabéns vocês, mulheres, por ter sempre contribuído e atendido a nossa população. Queria também parabenizar a todas as mulheres, desde aquela que faz a varreção e a catação de produtos, ou seja, do lixo que recolhem da nossa cidade, até aquela mais alta, que seja a advogada, que seja a médica, que seja em todas as áreas. Parabéns vocês, mulheres, pois se não tivéssemos vocês, mulheres, nós não estaríamos aqui. Meu muito obrigado a todos e um abraço a todos os vereadores também. Peço, encerrada a fase encerrada a tribuna livre, a fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Adriano Balbino Evaristo. Presente. Alisson Alessandro de Barros. Presente. Eli Teles Júnior. Fábio Augusto de Campos. Presente. Ivo Paulo Leite. Presente. João Antônio Domingos dos Santos. Presente. João Francisco de Almeida. Presente. Leonardo Roberto Fulim. Presente. Luiz Alberto Nunes Popes. Presente. Sérgio Paulo de Simão. Presente. Valéria Regina Matheus de Souza. Presente. Encerrada a fase expediente, agora passaremos para a ordem do dia. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 07 de 2016. Autoriza o município de Peró a contratar com a Devolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com a outorga de garantia e outras providências. Está em discussão. Encerrada a discussão, o projeto está em votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do relatório de votação. Autoria, Poder Executivo, tramitação urgência especial, turno de votação único, processo de votação nominal, quórum maioria absoluta. Votação nominal. Vereadores. Adriano Balbino Evaristo. Favorável. Alisson Alessandro de Barros. Favorável. Eli Teles Júnior. Ivo Paulo Leite. Favorável. Fábio Augusto de Campos. Favorável. João Francisco de Almeida. Favorável. João Antônio Domingos dos Santos. Favorável. Leonardo Roberto Fulim. Favorável. Luiz Alberto Nunes Popes. Favorável. Valéria Regina Matheus de Souza. Favorável. O projeto está aprovado por unanimidade de votos presentes nessa Casa de Leis. O projeto está em segunda votação em atendimento ao artigo 179, parágrafo 1 do regimento interno. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do relatório de votação. Relatório de votação. Tramitação de urgência, turno de votação único. Processo de votação nominal, quórum maioria absoluta. Votação nominal. Vereadores. Adriano Balbino Evaristo. Favorável. Alisson Alessandro de Barros. Favorável. Eli Teles Júnior. Favorável. Ivo Paulo Leite. Favorável. Fábio Augusto de Campos. Favorável. João Francisco de Almeida. Favorável. João Antônio Domingos dos Santos. Favorável. Leonardo Roberto Fulim. Favorável. Luiz Alberto Nunes Popes. Favorável. Valéria Regina Matheus de Souza. Favorável.
O projeto está aprovado por unanimidade de votos presentes na Casa de Leis. Está em única discussão o projeto de decreto legislativo número 1 de 2016, concede o título de cidadão iperoense a Mauri Correia. Encerrada a discussão, está em votação. Encerrada a discussão, desculpem, está em votação. Zero ao 08. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do relatório de votação. Tramitação ordinária, turno de votação único, processo de votação nominal, quórum qualificado 2/3. Votação nominal. Adriano Balbino Evaristo. Favorável. Alisson Sandro Barros, favorável. Militer Júnior. Favorável. Ivo Paulo Leite. Favorável. Fábio Augusto de Campos. Favorável. Joel Francisco de Almeida. Favorável. João Antônio Domingos dos Santos. Favorável. Leonardo Roberto Fulim. Favorável. Luiz Alberto Nunes Popes. Favorável. Valéria Regina Matheus de Souza. Favorável. O projeto está aprovado por unanimidade dos votos presentes. Está em única discussão o projeto 002, decreto legislativo, concede título de cidadão iperoense a Lourdes Moraes de Andrade. Votação nominal. Vereadores: Adriano Balbino Evaristo. Favorável. Alisson Sandro Barros, favorável. Eli Télio Júnior. Favorável. Ivo Paulo Leite. Favorável. Fábio Augusto de Campos. Favorável. Joel Francisco de Almeida. Favorável. João Antônio Domingos dos Santos. Favorável. Leonardo Roberto Fulim. Favorável. Luiz Alberto Tunes Popes. Favorável. Valéria Regina Matheus de Souza. Favorável. O projeto está aprovado por unanimidade de votos presentes nesta Casa de Leis. Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 03, concede título de cidadão iperoense a José Carlos Pinto. Encerrada a discussão, o projeto está em votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura de votação. Votação nominal. Vereadores: Adriano Balbino Evaristo. Favorável. Alisson Sandro Barros, favorável. Eli Télio Júnior. Favorável. Ivo Paulo Leite. Favorável. Fábio Augusto de Campos. Favorável. Joel Francisco de Almeida. Favorável. João Antônio Domingos dos Santos. Favorável. Leonardo Alberto Fulim. Favorável. Luiz Alberto Tunes Popes. Favorável. Valéria Regina Matheus de Souza. Favorável. O projeto está aprovado por unanimidade dos votos presentes nesta Casa de Leis. Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 04/2016, concede título de cidadão iperoense a Edson Prado de Oliveira. Encerrada a discussão, o projeto está em votação. Votação nominal. Vereadores: Adriano Balbino Evaristo. Favorável. Alisson Sandro Barros, favorável. Eli Télio Júnior. Favorável. Ivo Paulo Leite. Favorável. Fábio Augusto de Campos. Favorável. Joel Francisco de Almeida. Favorável. João Antônio Domingos dos Santos. Favorável. Leonardo Alberto Fulim. Favorável. Luiz Alberto Tunes Popes. Favorável. Valéria Regina Matheus de Souza. Favorável. Aprovado por unanimidade de votos presentes nesta Casa de Leis.
Está em discussão o projeto de decreto legislativo 05/2016, concede título de cidadão imperoense a Carlos Alberto Nogueira. Encerrada a discussão, o projeto está em votação. Votação nominal. Vereadores: Adriano Balbini Evaristo. Favorável. Alisson Alessandro de Barros. Favorável. Eli Telles Júnior. Favorável. Ivo Paulo Leite. Favorável. Fábio Augusto de Campos. Favorável. Joel Francisco de Almeida. Favorável. João Antônio Domingo dos Santos. Favorável. Leonardo Roberto Fulim. Favorável. Luiz Alberto Nunes Pobres. Favorável. Valéria Regina Matheus de Souza. Favorável. Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 06/2016, concede título de cidadã imperoense a Idalva Lima Santana Provolte. Encerrada a discussão, está em votação. Votação nominal. Adriano Balbini Evaristo. Favorável. Alisson Alessandro de Barros. Favorável. Eli Telles Júnior. Favorável. Ivo Paulo Leite. Favorável. Fábio Augusto de Campos. Favorável. Joel Francisco de Almeida. Favorável. João Antônio Domingo dos Santos. Favorável. Leonardo Roberto Fulim. Favorável. Luiz Alberto Nunes Pobres. Favorável. Valéria Regina Matheus de Souza. Favorável. O projeto está aprovado por unanimidade de votos presentes na Casa de Leis. Está em única discussão o projeto de decreto legislativo número 07/2016, concede título de cidadão imperoense a Ananias Ribeiro Fernandes. Encerrada a discussão, o projeto está em votação. Votação nominal. Adriano Balbini Evaristo. Favorável. Alisson Alessandro de Barros. Favorável. Eli Telles Júnior. Favorável. Ivo Paulo Leite. Favorável. Fábio Augusto de Campos. Favorável. Joel Francisco de Almeida. Favorável. João Antônio Domingo dos Santos. Favorável. Leonardo Roberto Fulim. Favorável. Luiz Alberto Nunes Pobres. Favorável. Valéria Regina Matheus de Souza. Favorável. O projeto está aprovado por unanimidade de votos presentes na Casa de Leis. Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 08/2016, concede título de cidadão imperoense a Alexandre Domingues. Senhor presidente. Senhor presidente, como na hora da tribuna eu falei sobre a questão democrática, que está em risco, né, a democracia de nosso país, este vereador aceita todo o resultado democrático. Então, independente do resultado dessa votação, esse vereador sempre vai prezar pela democracia. Senhor presidente, quando eu indiquei esse título ao Domingues, ao Alexandre Domingues, foi pelos trabalhos que desenvolve no Esporte Clube Domínio. Entidade esta, o qual o referido cidadão, munícipe, preside há um certo tempo. Sobre o domínio existe no nosso município desde 2005. E de lá para cá, trouxe muito orgulho à nossa população, à nossa municipalidade. Tendo vista esse jornal do nosso município, edição de hoje, que tem uma matéria que fala onde o Domínio, Esporte Clube Domínio, foi campeão da Sub-16. Quando eu, vereador, quis homenagear o munícipe, foi na intenção de promover o esporte em nosso município. Assim como foi falado o projeto da Associação Sanchicai, que muito bem desenvolve aqui no nosso município, e hoje avançando por Jorge Éter, esse projeto do Esporte do Clube Domínio também é patrocinado pelo nosso município. Então, não quero me alongar, não quero causar nenhuma sequela entre nós vereadores,
mas respeito democraticamente a decisão. Obrigado e boa noite. O projeto continua em discussão. Encerrada a discussão, o projeto está em única votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do relatório de votação. Votação nominal. Vereadores: Adriano Balbini Evaristo. Contra. Alisson Alessandro de Barros. Favorável. Eli Télio Júnior. Favorável. Ivo Paulo Leite. Desfavorável. Fábio Augusto de Campos. Favorável. Joel Francisco de Almeida. Desfavorável. João Antônio Domingos dos Santos. Desfavorável. Leonardo Alberto Fulim. Favorável. Luiz Alberto Nunes Popes. Favorável. Valéria Regina Matheus de Souza. Favorável. Não conta meu nome aí para votação, mas eu sou desfavorável também, nobre presidente. Portanto, o projeto está rejeitado. Pela ordem, senhor presidente. O senhor vota neste caso? Voto sim, senhor. Mesmo porque a maioria é 2/3 que precisa do projeto. Obrigado pela explicação. Está em única discussão o projeto legislativo 09/2016, concede título de cidadão iperoense a Alexandre Paula Leite. Encerrada a discussão, o projeto está em votação. Votação nominal. Vereadores: Adriano Balbini Evaristo. Favorável. Alisson Alessandro de Barros. Favorável. Eli Télio Júnior. Favorável. Ivo Paulo Leite. Favorável. Fábio Augusto de Campos. Favorável. Joel Francisco de Almeida. Favorável. João Antônio Domingos dos Santos. Favorável. Leonardo Alberto Fulim. Favorável. Luiz Alberto Nunes Popes. Favorável. Valéria Regina Matheus de Souza. Favorável. Senhor presidente, pela ordem. Na votação desse projeto anterior, o projeto número 8... O projeto anterior já não pode ser discutido mais, nobre vereador. Tá. Já passamos do projeto. Então, Vossa Excelência falou que Vossa Excelência pode votar... O projeto já de foi 2/3. votado, nobre vereador. Não pode entrar no debate mais. Tudo bem, eu consultarei o regimento. Está em única discussão o projeto de lei de decreto legislativo número 10, concede título de cidadão iperoense a José Luiz Fabrício. Encerrada a discussão, o projeto está em votação. Peço ao primeiro secretário que leia o relatório de votação. Votação nominal. Vereadores: Adriano Balbini Evaristo. Favorável. Alisson Alessandro de Barros. Favorável. Eli Télio Júnior. Favorável. Ivo Paulo Leite. Favorável. Fábio Augusto de Campos. Favorável. Joel Francisco de Almeida. Favorável. João Antônio Domingos dos Santos. Favorável. Leonardo Alberto Fulim. Favorável. Luiz Alberto Nunes Popes. Favorável. Valéria Regina Matheus de Souza. Favorável. O projeto está aprovado por unanimidade de votos presentes nesta Casa de Leis. Nada mais a tratar. Convoco a todos os vereadores e convido a todos para a próxima sessão ordinária, dia 15/3, às 19 horas. Uma boa noite e que Deus acompanhe a todos.